Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 333º dia, trago para a leitura e comentários bíblicos o livro do profeta Zacarias, capítulo 1, livro de Salmo, capítulo 124, e o livro de Atos, capítulo 9, dos versículos 1 ao 25. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Zacarias, capítulo 1. Exortação ao arrependimento. No 8º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor ficou muito irado com os pais de vocês. Portanto, diga-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como os seus pais, quando os primeiros profetas clamavam: Assim diz o Senhor dos Exércitos. Convertam-se dos seus maus caminhos e das suas obras más. Eles não ouviram nem me deram atenção, diz o Senhor. Os pais de vocês, onde estão? E os profetas, será que ainda estão vivos? E não é fato que as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, alcançaram os pais de vocês? Sim, estes se arrependeram e disseram: Como o Senhor dos Exércitos tinha intenção de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos tratou. A primeira visão: os cavalos. No 24º dia do 11º mês, que é o mês de Sebate, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado no cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei: Meu senhor, quem são estes? E o anjo que falava comigo respondeu: Eu lhe mostrarei quem são eles. Então o homem que estava entre as murtas disse: Eles são os que o Senhor enviou para percorrerem a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: Nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora calma e tranquila. Então o anjo do Senhor disse: Ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado há 70 anos? E o Senhor respondeu com palavras boas, palavras consoladoras, ao anjo que falava comigo. E este me disse: Proclame: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tenho grande amor por Jerusalém e Sião,
e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado, mas elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia, e nela será reconstruído o meu templo, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Proclame outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: as minhas cidades voltarão a transbordar de bens. O Senhor voltará a consolar Sião e voltará a escolher Jerusalém. A segunda visão: os chifres e os ferreiros. Levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isto? Ele me respondeu: são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. O Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então perguntei: o que é que eles vêm fazer? Ele respondeu: aqueles são os chifres que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Mas estes ferreiros vieram para os amedrontar, para derrubar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para a espalhar. Amém. Compreendendo o livro do profeta Zacarias, capítulo 1, versículo 2. Zacarias conclamou o povo a olhar para trás e relembrar o que seus pais fizeram para provocar a ira e o julgamento do Senhor. Os judeus que retornaram à terra conheciam muito bem a história de sua nação. Eles sabiam que o Senhor havia enviado um profeta após outro. Foram homens de Deus que apelaram aos seus ancestrais que abandonasse a idolatria e se voltasse apenas para o Senhor, mas a nação se recusou a escutá-los. Compreendendo o versículo 3, Zacarias compartilhou a promessa de Deus com eles: voltem para mim e eu me voltarei para vocês. O Senhor abandonou os judeus a seus caminhos, por isso eles enfrentavam tantos problemas. Ageu já lhes havia dito isso em sua primeira mensagem, conforme Ageu capítulo 1, mas era algo que precisava ser repetido. Compreendendo o versículo 5, o ponto a que Zacarias queria chegar com a sua pergunta era que a morte dos profetas indicava a perda de oportunidades espirituais para a nação. Deus tinha dado aos judeus tempo suficiente para se arrepender e escaparem da punição, mas eles desperdiçaram todas as suas chances. Agora era tarde demais. A palavra de Deus falada e escrita pelos profetas, no entanto, nunca pode morrer. E essa palavra, por fim, alcançará os pecadores rebeldes, conforme versículo 6. Recebemos o que merecemos. Uma vez que a paciência de Deus se esgota, suas palavras vivas irão rastrear os infratores e julgá-los. Ao chamar o povo ao arrependimento, Zacarias o preparou para as mensagens que seriam dadas. Essa providência era fundamental, pois, a menos que o nosso coração esteja de acordo com Deus, não podemos compreender espiritualmente sua palavra. Exposição bíblica dos versículos 7 a 17. Cerca de 3 meses depois, durante a noite de 15 de fevereiro de 519 a.C., Zacarias teve uma série de 8 visões da parte de Deus. Elas lhes foram dadas para que o profeta encorajasse o remanescente e o mantivesse a concluir a reconstrução do templo. As visões focavam principalmente o ministério de Deus a favor de Israel e seu julgamento sobre as nações gentias, que afligiam seu povo escolhido. Compreendendo o versículo 10, o anjo do Senhor ensinou a Zacarias o significado dos cavaleiros. Eles eram do exército de anjos que patrulham a terra e executam os decretos do Senhor, conforme versículo 11, e também Deuteronômio 33, versículo 26, 1 de Reis, capítulo 22, versículo 19, Jó 1, versículo 6 e 7, capítulo 2, versículos 1 e 2, Daniel 7, versículo 10, Mateus 24, versículo 31. Javé
é o Senhor dos exércitos, o comandante dos exércitos do céu e da terra. Aleluia! Compreendendo o versículo 12, notavelmente o anjo, que pode ser o Cristo pré-encarnado, intercedeu pelo povo de Deus que estava em grande aflição. O Filho de Deus identificou-se com o clamor de seu povo, revelando compaixão e preocupação. Em toda a aflição do seu povo, ele também se afligiu, conforme Isaías 63, versículo 9. A exposição bíblica dos versículos 13 a 17. Após interceder por Israel, o Senhor disse palavras boas e confortadoras para que o anjo a transmitisse ao profeta, afirmando seu amor ciumento e sua preocupação com Jerusalém, conforme capítulo 8, versículo 2. Deus é zeloso com o seu povo escolhido, da mesma forma que um marido amoroso tem ciúmes de sua mulher e, como pais responsáveis, tem cuidado extremo com seus filhos. Referência Êxodo 20, versículo 5 e Deuteronômio 4, versículo 24. É a exposição bíblica dos versículos 16 e 17. Quando a situação em que estamos parece não ter saída, devemos lembrar que Deus se identifica com nossos sofrimentos e que Ele está no controle do futuro. A nós cabe nos arrependermos, confessarmos nossos pecados e crermos em Suas palavras confortadoras. E o papel do Senhor é de responder à nossa fé e cumprir Sua perfeita vontade para nós. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Zacarias, capítulo 1, trago a exposição bíblica dos versículos 18 a 21. Este cenário sugere que os chifres também se tornaram os artesãos à medida que cada império conquistava o anterior. Isso também serve para relembrar os judeus do cuidado providencial de Deus no passado e de sua promessa de proteção para o futuro, pois Ele não permitiria que nenhuma nação aniquilasse seu povo escolhido. Vamos para a leitura no livro de Salmo, capítulo 124. Deus, nosso protetor e libertador. Cântico de peregrinação, de Davi. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém. Compreendendo o livro de Salmo, capítulo 124, trago a exposição bíblica dos versículos 1 e 2. Nosso inimigo Satanás não dá aviso prévio sobre seus ataques, portanto, devemos ser realistas e vigilantes, conforme 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vestir toda a armadura de Deus, conforme Efésios 6, versículos 10 a 18, e estar atentos em nossas orações. O Senhor prometeu ao seu povo escolhido que Ele amaldiçoaria aqueles que amaldiçoam os seus escolhidos, conforme Gênesis 12, versículo 3, e Ele tem mantido essa promessa. Se estamos andando com o Senhor, não precisamos nos sentir despreparados para os ataques súbitos do inimigo. A exposição bíblica dos versículos 3 a 5. Aqui está uma situação em que nos vemos desesperados enquanto o problema fica cada vez pior. Durante a estação das chuvas, quando a neve das montanhas começa a derreter, os leitos secos dos rios em Israel rapidamente ficam cheios de água. Enchentes repentinas e violentas ameaçam casas e pessoas. Jeremias comparou as invasões inimigas com enchentes repentinas, conforme Jeremias capítulo 47, versículos 1 a 4 e Jó, capítulo 27, versículos 19 a 20. Usa a mesma imagem em um nível pessoal.
Compreendendo o versículo 6, o ataque súbito de um animal selvagem é uma imagem bíblica de perseguição, conforme capítulo 7, versículos 1 e 2, capítulo 10, versículos 8 a 11, capítulo 27, versículos 1 a 2 e capítulo 57, versículo 4. Há 12 palavras na língua hebraica usadas para leões, o que indica que o povo judeu naquela época levava a sério a questão do perigo representado pelas feras selvagens. Jeremias comparou a Babilônia com um leão, referência Jeremias 4, versículo 7, capítulo 51, versículo 38. E Pedro comparou Satanás com um leão à espreita, referência 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Como animal astuto, Satanás segue-nos sorrateiramente e espera até que tenhamos baixado a guarda, e então ele ataca. Mas o Senhor é mais forte do que Satanás e, se permanecermos nele, poderemos conquistar a vitória. Aleluia! E eu encerro a compreensão do livro de Salmo, capítulo 124, trago a exposição bíblica dos versículos 7 a 8. A imagem é a de um pássaro indefeso que, desatentamente, cai na armadilha para comer a comida. Satanás sempre tem iscas fascinantes para oferecer. O Senhor talvez permita que caiamos em uma armadilha, mas ninguém consegue nos manter nela quando Deus quer que sejamos livres. O Senhor não apenas abriu a armadilha, mas a quebrou, a fim de que não fosse usada novamente. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo quebraram o domínio do pecado e da morte. Assim, podemos andar em liberdade por meio de Jesus Cristo. Aleluia! Vamos para a leitura no livro de Atos, capítulo 9, dos versículos 1 a 25. A conversão de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. A visita de Ananias. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando, e numa visão viu entrar um homem, chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado.
e depois de comer sentiu-se fortalecido. Saulo em Damasco. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco e logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Saulo escapa dos judeus. Decorridos muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo, mas ele ficou sabendo do plano deles. Dia e noite guardavam também os portões da cidade para o matar. Mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite e, colocando num cesto, desceram-no pela muralha. Amém. Compreendendo o livro de Atos, capítulo 9, dos versículos 1 a 25. Versículo 2. Damasco tinha uma grande população judaica. Avalia-se que a cidade pode ter tido de 30 a 40 sinagogas naquele tempo. O fato de os cristãos morarem lá indica como a igreja era eficaz em transmitir a mensagem. Alguns deles podem ter chegado até ali para fugir da perseguição em Jerusalém, o que explica por que Saulo queria autoridade para trazê-los de volta. Compreendendo o versículo 5. Apesar de sua educação, conforme capítulo 26, versículo 24, Saulo era espiritualmente ignorante, conforme 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 12 a 18, e não entendia o que o Antigo Testamento realmente ensinava sobre o Messias. Como muitos outros compatriotas, ele tropeçou na cruz, referência a 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, porque dependia de sua justiça e não da justificação divina, conforme Romanos 9, versículo 30 ao capítulo 10, versículo 13, e também Filipenses 3, versículos 1 a 10. Muitos religiosos moralistas hoje não veem a necessidade de um Salvador e se ofendem se dizemos que são pecadores. Compreendendo o versículo 6, o Senhor tinha uma obra especial para Saulo, conforme capítulo 26, versículos 16 a 18. Esse mesmo judeu se tornaria o apóstolo dos gentios, o perseguidor se tornaria um pregador, o fariseu legalista se tornaria o grande proclamador da graça de Deus. Até agora, o futuro apóstolo havia sido como um grande animal selvagem lutando contra aguilhões, mas logo se tornaria um vaso de honra, um instrumento do Senhor para pregar o Evangelho mundo afora. Que grande transformação ele experimentou! Cerca de 30 anos mais tarde, Paulo escreveu que Cristo o havia alcançado na estrada de Damasco, conforme Filipenses 3, versículo 12. Saulo havia saído para prender os cristãos quando o Senhor o alcançou. Ele teve de perder sua religião para que pudesse ganhar a justiça de Cristo. Sua experiência de conversão foi única. No entanto, sua salvação, sem dúvida, ainda é um grande incentivo para qualquer pecador perdido. Se aquele grande pecador pôde ser salvo, então, com certeza, qualquer um pode. Compreendendo o versículo 15, este versículo apresenta um bom resumo da vida e ministério de Paulo. Tudo veio da graça, pois Paulo não escolheu Deus, mas Deus o escolheu, conforme 1 Timóteo capítulo 1, versículo 14. Ele era o vaso de Deus, conforme 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20 a 21, e o Senhor trabalharia nele por meio dele para cumprir seus objetivos, conforme Efésios 2, versículo 10, Filipenses 2, versículos 12 a 13. O nome de Deus seria glorificado enquanto o seu servo levasse o evangelho aos judeus e gentios, reis e plebeus, e enquanto ele sofresse por amor de Cristo. Esta é a primeira referência no livro de Atos, a ida do evangelho aos gentios. Também dê uma conferida no capítulo 22, versículo 21 e capítulo 26, versículo 17. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Atos, capítulo 9, dos versículos 1 a 25. Trago a exposição bíblica dos versículos 20 a 25.
Saulo imediatamente começou a proclamar o Cristo a quem havia perseguido, declarando com ousadia que Jesus era o Filho de Deus. Este é o único lugar em Atos em que encontramos este título, mas Paulo o usou em suas epístolas pelo menos 15 vezes. Foi uma grande ênfase em seu ministério. A mudança drástica na vida de Saulo foi motivo de espanto para os judeus em Damasco. Todo o testemunho de Cristo dado por novos convertidos deve começar exatamente onde eles estão. Por isso, Saulo começou seu ministério ali mesmo, em Damasco. Referência capítulo 26, versículo 20. A palavra de hoje foi semeada para a minha vida e para a sua vida, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe abundantemente.